Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Amados irmãos, é um privilégio estarmos na casa do Senhor num dia de chuva. É um privilégio estarmos na casa do Senhor num dia de chuva, podendo ouvir a palavra, louvar. Glória a Deus. Descobrimos um novo cantor, Maciel Romão, estará louvando aí domingo novamente. E Deus é bom o tempo todo. Mas nós vamos falar hoje de algo nós pregaremos hoje em Atos capítulo 20, versículo 17. E talvez você vá se enquadrar em algumas coisas do que será falado aqui. Talvez isso trará algumas lembranças ao teu coração. Essa palavra foi me dada há poucos minutos antes de vir para a igreja, antes de tomar banho para vir para a igreja. Eu estava ali procurando uma palavra. Quero comunicar aos irmãos que hoje, via Conselho de Pastores, nós tivemos uma reunião com o prefeito, e isso é um fato histórico na cidade de Boteiros, nunca aconteceu. O prefeito chamou lá o Conselho de Pastores para tratar de assuntos do interesse do povo evangélico. Então, nós estivemos ali e pudemos orar pela vida dele. Pudemos orar pela vida dele. E eu não vou dizer o que aconteceu na reunião, porque ainda está cedo para dizer. Mas eu acredito que vem algumas novidades para ir muito antes do que nós imaginávamos. Então, que Deus possa fazer com que ele, como autoridade nessa cidade, porque, irmãos, eu moro aqui há 10 anos, tem 10 anos que eu oro por essa cidade. Tem pessoas que moram aqui e não oram pela cidade. Ela ora para tudo quanto é coisa, para tudo quanto é parente, mas ela não ora pela cidade. E nós temos que orar pela cidade que nós moramos, porque a palavra do Senhor fala, quando toda a autoridade é constituída por Deus. Então, quando nós oramos pela cidade, veja para ela falar mais baixo, não? Quando nós oramos pela nossa cidade, nós estamos abençoando o lugar que nós moramos. E eu tenho 10 anos que eu oro ao Senhor, sabe o que, irmãos? Pedindo, primeiramente, ganho de almas aqui. Mas eu oro para que abra indústrias aqui. Eu oro para que haja portas abertas de emprego aqui. Para que as pessoas possam ter faculdade, fazer faculdade aqui. Não precisar de ir embora, ir trabalhar lá na lua, lá. Não, mas tenha vaga de emprego, que eu oro há 10 anos por isso, que eu oro nesse sentido. Depois de 10 anos, o Senhor abre a porta e nos coloca assentados diante da maior autoridade dentro da cidade. Então isso é dupla honra para nós que somos cristãos, porque isso nunca aconteceu. Glória a Deus. É a primeira vez que isso aconteceu. E não foi nós que fomos lá, Ele nos chamou lá. Amém. Ele nos chamou para estar lá. Então é bênção. Glória a Deus. O texto que vamos pregar hoje, ele poderia ter 2 títulos. Primeiro título, a ingratidão. E o segundo título, despedida. Eu vou ficar com o segundo título, despedida. Capítulo de número 20, versículo de número 17 de Atos dos Apóstolos, a palavra vai nos dizer assim: em Mileto fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Preste bastante atenção nesse texto, irmãos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi. Glória a Deus.
Deus, aleluia. Vós bem sabeis Glória a Deus. como foi. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Tendo dito estas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amados irmãos, essa palavra
é uma palavra muito forte ao coração de cada um, daquele que faz a obra do Senhor por amor. Porque chega, pode desligar isso aí, porque chega um tempo em que o Senhor, Ele sopra o nosso nome para outras paragens. Chega um tempo que o Senhor nos leva para outros lugares. Chega um tempo que há outro povo nos esperando. Amém. E Paulo, ele estava em Éfeso, e ele manda chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, ele disse: vós sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Eu sempre preguei na igreja que ovelha não precisa de cabresto. Eu sempre preguei que a ovelha verdadeira, ela conhece a voz do seu pastor. O pastor não precisa de amarrar uma corda no pescoço da ovelha e arrastar ela. Irmãos, a coisa mais triste que tem é você ter que ficar mandando mensagens, é você ter que ficar ligando para avisar: ó, tem culto hoje. Porque todo mundo sabe o dia do culto. Nós temos gente que mora em tudo quanto é lugar da cidade. E Paulo fala aos presbíteros de Éfeso: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E isso, irmãos, aquele que serve a palavra do Senhor, aquele que serve ao Senhor, muitas das vezes ele vai chegar num lugar, ele vai como se chegasse num pasto, ele vai arrancar toco ali, ele vai arrancar pedra dali, ele vai tirar bicho que estava ali, para limpar aquele terreno, para edificar a casa do Senhor. E muitas vezes vai ser sozinho, vai ser ele sozinho fazendo isso, vai ser ele nos primeiros anos ali ralando, lutando, fazendo de tudo isso para que vidas possam ser ganhas e sejam arrebanhadas das mãos de Satanás. E a palavra do Senhor ainda vai nos dizer aqui no versículo 21, versículo 20: jamais deixando-vos de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Quando nós olhamos isso para nós, quando nós olhamos para esse ministério, nós fazemos exatamente isso. Quantos cultos em casa nós fizemos? Quantos cultos na praça nós anunciamos? Evangelismo que fizemos? Quantos trabalhos nós fizemos aqui? Hoje eu fui na casa de uma pessoa fazer uma visita. Era uma visita para fazer uma oração de 5 minutos. Fiquei quase 2 horas lá. E eu ouvi a pessoa dizer uma coisa que eu achei interessante, porque essa pessoa falou. Porque essa pessoa era do ocultismo, viveu a vida inteira no ocultismo, e ela viveu, e há 3 anos ela conheceu a palavra, e ela dizia assim para nós: quando eu estava lá no ocultismo era tristeza, era isso, era aquilo, e era escuridão, e a escuridão fortalece o inimigo. A escuridão fortalece o inimigo. Ela dizia isso. E essa pessoa dizia isso para mim, e dizia: se eu tivesse sido ensinada
se tivessem sentado comigo e tivessem me dito que estar em situação de amargo é pecado, eu não teria me batizado. Não me ensinaram o que era o batismo, eu fui na emoção. Me chamaram para ir no lugar, eu fui, e eu fui na emoção. E aí eu volto a 4 anos atrás, quando nós estávamos somente eu e a apóstola aqui, e eu pregava para a apóstola, eu pregava para minhas filhas. Depois foi chegando pessoas e nós fomos ensinando, aqueles que estavam em situação de amargem, nós fomos casando eles, fomos batizando as pessoas, fomos pregando a palavra, nunca deixamos de dizer a verdade, pregamos sempre aquilo que estava à luz da palavra de Deus, porque o importante é pregar o que está à luz da palavra de Deus. Não adianta nada chegar aqui, pegar livro, pegar isso, pegar aquilo. Eu tenho uma biblioteca lá em casa, mas eu preciso pregar é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vai te libertar é a palavra. Amém. E a palavra que vai te libertar. Glória a Deus. E Paulo, ele fala lá para os irmãos de Éfeso, ele está contando sobre a trajetória dele, de como ele viveu. E tem coisas que ele fala aqui que talvez você vai lembrar de você agora, quando ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Jesus não veio aqui para morrer naquela cruz, para ser vilipendiado, seu sangue vertido, simplesmente por nada. Mas ele fala assim: se quiser, pega a tua cruz e siga-me. Se quiser. Em momento algum ele fala: você é obrigado, você tem que ir. Em momento algum ele fala isso com você. Ele fala: se quiser, pega a tua cruz e siga-me. Só que o que nós mais vemos hoje são pessoas seguindo sem cruz. Seguindo sem cruz. Apóstolo, mas como isso é possível? Nós já falamos aqui que existe a multidão, existe os amigos, existe a multidão, existe os discípulos, existe os amigos e existe o íntimo. Tem uma passagem na Bíblia que eles perguntam acerca de João, e Jesus fala assim: que importa-me se ele fala sobre a morte de João, e eles deduzem que João não ia morrer, e João foi o último de todos eles, porque para ele foi revelado o Apocalipse. Mas se você for buscar nas Escrituras o porquê, você vai ver que em várias situações que Jesus estava ali, no momento de luta, no momento de ministração, no momento em que ia acontecer milagres grandiosos, estavam lá 3: Pedro e Tiago. Não é que Jesus desfazia dos outros, não era isso não. Mas a palavra vai dizer que teve um ali que deitou aqui em Jesus. E deitar há 2000 anos atrás, o peito, a cabeça no peito de um homem, se hoje é normal para as pessoas isso, naquela época não era não. Se hoje é normal nós vemos casais do mesmo sexo e etc e tal, naquela época não é normal não. Imagina Jesus pregando a palavra ali na sinagoga, vem um discípulo dele e encosta a cabeça no seu dorso, aqui no seu peito,
um maior sinal de intimidade. Paulo, ele sabia que o que o esperava eram cadeias e tribulações. E ele vai dizer no versículo 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Tem muito crente que se preocupa com a vida dele nessa terra. Paulo nos dá uma lição aqui de que a nossa vida nessa terra, meu irmão, ela é passageira. Estamos aqui para conquistar a nossa salvação. Mas se Jesus chamar hoje, nessa noite, louco, pedirão a tua alma. E como está a tua alma diante do Senhor? Está normal? Está legal? Tá tudo show de bola? Tudo colorido? Tudo rosa? Porque o apóstolo Paulo fala que ele sabia que o esperava eram cadeias e tribulações, mas ele não estava preocupado com cadeias e tribulações, ele estava preocupado em encerrar a carreira dele. E lá no livro de Timóteo ele vai dizer: encerrei a carreira, guardei a fé. Quantos de nós vai poder dizer isso? Eu encerrei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Quantos vão poder dizer isso? Amados irmãos, nós somos 9 bilhões de pessoas no mundo. Não fica achando, não fica pensando que desses 9 bilhões, 8 milhões 999 vão subir, porque não vão não. Não é a maioria que vai ser salvo, não. É a minoria. Não é a maioria. Por mais que haja missionários, pastores, presbíteros, diáconos, pregadores do Evangelho, a grande maioria não quer saber de Jesus. Sabe por que tem gente que sai da igreja? Sabe por que tem pessoas que não vêm no culto nos dias da semana, não vêm, às vezes no domingo, não quer vir, vem uma vez na vida, outra na morte? Porque as pessoas estão cansadas de culto. As pessoas estão cansadas de estar na igreja. Chega lá, vou ver a Vanessa, vou ver o Léo, vou ver a Lara, vou ver a Alessandro. As pessoas estão cansadas disso. Aí a igreja passa a querer fazer coisas para atrair fiéis. Não, temos que ter o culto de jovens. Não, temos que ter o culto das mulheres. Não, temos que ter o culto dos homens. Não, temos que ter o culto da pipoca. Temos que ter o culto não sei do que. Nós temos que fazer isso, aquilo outro. Se esquecendo de um detalhe: a figura mais importante é a primeira a chegar aqui. Chama-se Jesus Cristo. E ela não vai embora antes de ninguém. Ele é a primeira a chegar aqui. Então, quando você chega atrasado no culto, você está chegando atrasado a um compromisso com Deus. Não é com a aposta. Eu, 7 horas, estou chegando aqui. Sou o último a ir embora, na maioria das vezes. O seu compromisso é com Ele. Paulo sabia que ele já estava caminhando para o encerramento da sua carreira. E ele vai dizer aqui: contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Hoje, quando nós fomos fazer essa visita, nós estávamos ali cumprindo aquilo que o Senhor nos colocou na mão: autoridade, unção, graça, representando Jesus Cristo nessa terra, como embaixador. Quem que você está representando nessa terra hoje? O que você representa nessa terra hoje? Ai, apóstolo, eu sou tão pequenininho, eu sou tão assim, tão fraquinho, que não sei mais o que. Então você está indo contra a palavra, porque a palavra diz que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E a palavra vai nos dizer ainda, apóstolo Paulo vai dizer ainda: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino,
não vereis mais o meu rosto. Ele diz isso para os Éfesos. Paulo já tinha certeza que eles não o veriam mais. E se você ler o livro de Éfeso, você vai ver que é uma das cartas mais bonitas que Paulo escreve. Muitos falam de Coríntios, e é bonito também, quando ele fala do amor, do trato, da ceia e tal, mas a carta de Éfeso e Gálatas, para mim, são as mais bonitas que ele escreve, são as cartas que mais falam comigo. Porque lá, em Éfeso, Paulo vai te ensinar a lutar contra adversários que você não vê. Ele vai te ensinar a usar uma armadura que muitas das vezes você rejeita. Às vezes você para e fica pensando, nossa, eu estou bombado, estou forte pra caramba. Mas na verdade, você está, como diz lá em Apocalipse 3, se eu não me engano, você está pobre, cego, miserável e nu, porque você pulou etapas, que você pulou cercas, porque você não passou pelo treinamento que tinha que passar. E aí você não sabe lidar quando acontece alguma coisa com você, você não sabe lidar, mas não é porque você não foi ensinado, é porque você não buscou o ensinamento. E aí, quem não presta é o ensinador, é o professor. Aí quem não presta é a sua liderança. Mas você não conta que a sua liderança estava em todos os cultos. Você não conta que a sua liderança no dia do estudar estava lá para ensinar. Isso não aparece no seu discurso. No seu discurso aparece: eu não sei fazer, eu não tenho capacidade para fazer, que Deus capacite outro. Ai daquele que recebeu o talento e enterrou. Ai daquele que recebeu o talento e enterrou. A palavra do Senhor fala claramente sobre aqueles que receberam 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. Claramente ela vai falar sobre eles. E a palavra do Senhor ainda vai dizer aqui: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Hoje, eu sentado na mesa da minha cozinha com a minha esposa, depois que eu vim da reunião, eu chorava ali junto com ela. E o Senhor me deu essa palavra na hora de tomar banho. Eu louvo a Deus por cada alma que entrou aqui dentro dessa igreja, desde a abertura dela até os dias de hoje. Mas eu tenho para mim que o sangue de nenhuma delas pesa sobre mim e nem sobre a igreja, porque eu preguei o Evangelho aqui, eu preguei a palavra do Senhor. Eu não fiz de rogado e muito menos fiz de engana bobo, não. Eu preguei o Evangelho, eu te ensinei a caminhar. Através do Espírito Santo eu te ensinei a caminhar. Através das palavras que Ele nos deu, nós ensinamos você a caminhar, ensinamos você a lutar, ensinamos você a colocar uma armadura e ir para a guerra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O que eu mais preguei aqui é que Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Foi o que eu mais preguei aqui nessa igreja. Amém. Foi as maiores ministrações, a maior quantidade de ministrações. Eu nunca preguei aqui nessa igreja sem falar que Jesus está voltando. Então, se Jesus voltar hoje, e uma parte for, uma parte ficar,
a que ficar não vai poder dizer que não ouviu. E o sangue delas não pesa nem sobre mim e nem sobre a comunidade evangélica cristã Fonte de Água Viva e Roteiros. Não pesa sobre nós. E a palavra vai nos dizer ainda no versículo 27: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus. O Senhor levantou uma pastora aqui. Amém. Para constituir ela como líder desta igreja. Glória a Deus. O Senhor levantou o pastor Wagner lá em Alfenas para ser o líder daquele rebanho lá. Amém. O Senhor levantou o pastor Allan Kardec lá em Orizânia para que ele fosse o líder daquele rebanho lá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, não foi de graça não. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Isso acontece. Isso acontece. Pessoas entram dentro da igreja e tiram ovelhas daqui. Entram com capa de santidade, com capa de ovelha, mas não é ovelha nada. É bode, é cabrito, mas fingindo ser ovelha. É lobo, voraz. Voraz é aquele que tem desejo de comer a ovelha, de morder a ovelha. Agora, se ele vier na forma dele mesmo, o que vai acontecer? O pastor vai dar nele uma cajadada no meio da cara e vai jogar ele lá no outro lado. Mas ele vem disfarçado. E ele virá exatamente quando o pastor não estiver mais aqui. E a palavra vai nos dizer que não pouparão o rebanho. Então, igreja, prepare-se, porque ele não poupará nenhum de vocês. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aí é pior ainda, porque aí é a punhalada da ingratidão. É aquele que sentou com você, que te pegou bebê e te ensinou a andar, te ensinou a caminhar, te ensinou a comer, te ensinou a vestir, e depois se virou e deu uma bicuda nele. Eu não preciso de você. E aí eu lembro da passagem do filho pródigo. O que o filho pródigo faz com o pai dele? Ele pega só a herança? Vocês acham que ele pede só a herança? Quem acha que ele pede só a herança? Não, sabe o que ele faz com o pai dele? Ele fala o seguinte: eu não quero que você administre o que é meu. Eu tenho capacidade para administrar o que é meu. Eu não quero que você ponha as mãos nas minhas coisas. E o filho pródigo era inteligente. Mas e o filho mais velho? O filho mais velho estava sempre ali ao lado do pai. E filho que não dá problema, ele é bênção. Mas o filho que dá problema, ele não deixou de ser bênção, ele só está no caminho torto. Uma hora ele vai se consertar, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro ele vai se consertar. Mas as maiores apunhaladas virão de quem anda com você, de quem está perto de você. E aí, apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Éfesos, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E consegue. Sabe por quê? Porque muitos têm a mente dividida. Muitos. Ao mesmo tempo que está 10
outra hora ele está. E aí é nessa hora que o inimigo usa o filho dele aí. Porque quem faz isso é filho do diabo. Ele chega, ele joga o milho, e a galinha vem, né? Ele arranca o pescoço dela fora. Hitler, uma das piores figuras que já apareceu nessa terra, ensinava aos seus generais como que fazia com o povo, usando a metáfora da galinha. Se joga milho para a galinha, ela vem. Você joga milho para a galinha, ela vem. Você joga milho para a galinha, ela vem. Ela acostuma você jogando milho. Daí a pouco você pega ela e depena ela viva. Depena, arranca as penas dela tudo viva. Mas amanhã você joga milho para ela e ela vem. E o diabo faz isso com muita gente. Ele joga sua isca, ele vai puxando. Ele vai puxando. Ele vai puxando. Depois ele arranca tudo que você tem. E aí muitos não têm força para permanecer de pé. E caem e não se levantam mais. Porque a consciência fechou. E quando a consciência fecha, não tem como mais o Espírito Santo agir. Quando a consciência do homem fecha naquilo ali, acabou. Não tem como mais agir. Porque fechou, travou. E se é o Espírito Santo que nos fala naquilo que nós estamos errados e precisamos consertar, como que uma mente cauterizada ele vai trabalhar ali? Ah, apóstolo, mas como é que isso aí o senhor está falando heresia, não é? Não, eu te provo. Eis que estou à porta aí. Então ele vai entrar sem você permitir? Não vai. Ele não vai entrar se você não permitir. E não vai entrar também para cear no meio de sujeira, não. Primeiro ele vai limpar. Amém. Ele vai limpar. Glória a Deus. Limpar. Tirar casca. Tirar resto de coisa. Tirar podridão. Para depois se assentar na mesa com você. Quando alguém vai na tua casa e bate na tua porta e você está arrumando a casa, todo mundo é assim. Você tem vergonha de abrir a porta da tua casa quando você está limpando a casa. Por quê? Porque a sujeira está visível. Agora, quando a sua casa está limpinha, você tem o maior prazer que alguém vai lá. Nossa, a casa da Lara é limpinha, bonitinha e tal. A casa da Alessandra limpinha, cheirosinha. Nossa, mas a casa do fulano de tal, você não sabe se o quarto é o banheiro, se a cozinha, o que é. Tem isso também. O Espírito Santo vai cear com você depois que ele fizer a limpeza. E a palavra vai nos dizer ainda: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Eu teve pessoas aqui, posso citar, que eu peguei bebê. A Miss foi uma, Maciel foi outro, o Ian foi outro, a Lara já era crente, mas quando a Lara veio para esse ministério, peguei ela bebê, peguei no meu colo, tratei como filha, nunca deixei de pregar o evangelho para vocês. Amém. Se sai lágrima nos meus olhos, é porque eu sei que um dia eu não vou estar aqui nesse lugar. Vai ter outro pastor no meu lugar, outra pastora no meu lugar, e eu vou estar pastoreando outras pessoas. Mas eu sei o que eu estou deixando aqui. Eu sei o que eu estou deixando aqui. Eu sei o que eu ensinei aqui. Eu nunca ensinei nada que esteja fora da palavra, porque se eu ensinasse alguma coisa fora da palavra, a própria palavra me repreende e diz que ai de mim se acrescentar alguma coisa nessa palavra.
Meus discipulados com uma senhora, 4 horas. Estou mentindo, Marcelo? Nós sentávamos 4 horas, nem 3, 4 horas de discipulado. Se amanhã eu não estiver mais aqui, você sabe o que fazer, porque eu te ensinei. E a palavra vai dizer ainda: a cada um, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ou seja, vocês aprenderam, vocês têm direito à herança, então tomem posse da herança em Jesus Cristo. Não deixem que comichões, que palavras, que isso destruam o que Deus tem para vocês. Porque é isso que o diabo quer: roubar, matar e destruir. E a palavra ainda vai dizer: de ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2015, eu entrei com uma ação na justiça e pedi ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der ganho de causa, eu vou dedicar minha vida inteira ao Evangelho até eu morrer. E Deus me deu ganho de causa. Amém. Meu plano nunca foi viver do Evangelho, foi viver para o Evangelho. Minha família comeu e come do fruto do meu trabalho, não do fruto do que é da igreja, é do meu trabalho. Eu trabalhei muitos anos, 32 anos de trabalho. E a palavra vai dizer ainda mais: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais do que qualquer real que entrou nesse gasofilástico, mais do que qualquer oferta que entrou aqui, mais do que qualquer dízimo que entrou aqui, o que vocês levaram de melhor foi a palavra de Deus. É o que vocês levaram de melhor, e estão levando de melhor. Tendo dito essas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, em sinal de gratidão, o beijavam, mas o coração deles estavam entristecidos, especialmente, põe lá, Vanessa, 38, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio, e nunca mais viram a Paulo. Quando eu olho para esse texto, eu olho para esse tempo que ele fala, de 3 anos, nós vamos fazer 4 anos agora. Eu me espelho nesse texto por tudo que passei aqui. Não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. E nesses últimos meses, para mim foram mais difíceis ainda, porque eu não sou de chegar aqui no culto e falar para vocês o que acontece no meu reservado. Isso não é papel do dirigente fazer. Isso não é papel de você fazer. Você chegar aqui no culto e abrir a sua vida para os outros. Não.
A Bíblia não manda você fazer isso. A Bíblia fala, chega no irmão, conversa com ele. Mas o problema é que hoje está difícil de encontrar os irmãos. Há uns dias atrás, se eu não me engano, eu preguei sobre um amigo. Hoje em dia, e eu falo isso para vocês que vão herdar esse ministério, preparem para a solidão. Porque mesmo estando no meio de vocês, eu sinto solidão. Muitas vezes eu não tenho com quem conversar. Às vezes eu deito na minha cama e choro porque eu não tenho com quem conversar. Ninguém sabe, além da minha mulher e do Senhor, o que nós passamos por isso aqui, para nascer isso aqui. Ninguém sabe o que nós passamos. Quantas vezes a irmã Antônia, irmão Zé passou ali, estava só eu no Simar aqui. Quantas vezes a dona Helena falava para o Leandro, gente, eles são perseverantes, eles não desistem, e a gente ali. Quantas pedradas nós levamos, quantas, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias pedradas. Chegaram a dizer, vocês que militam com batalha espiritual, a igreja não cresce, não vai para frente, não acontece isso, não acontece aquilo. Mas daqui saiu outra igreja, daqui nasceu pastores aqui, daqui nasceu obreiros, daqui nasceu pessoas que pregam nas praças, daqui nasceu evangelismo, daqui pessoas voltaram para outros ministérios, daqui nasceu coisas que de outros lugares não nasceu. Se amanhã o Senhor falar, Márcio, precisa você aqui em tal lugar ser assim, eu vou com a plena convicção de que aquilo que o Senhor tinha para mim nesse lugar foi cumprido. E eu sei que isso vai acontecer, não vai demorar muito. O Senhor vai nos levar para outros lugares, e outros virão, outros tomarão a frente. A gente sabe disso. Ah, pastor, o apóstolo Josué teve aqui, vai tirar o senhor aqui. Não. O apóstolo Josué, ele é a cobertura da igreja. Pastor Márcio é o presidente desse ministério aqui. E esse ministério vai expandir. Ele vai crescer. Assim como lá em Elisânia também vai, assim como lá em Alfenas também vai, assim como lá em São Gonçalo, a partir de final de fevereiro, vamos ter uma porta lá também, vai crescer também, e vai. E a igreja precisa de trabalhadores. A seara do Senhor é grande, poucos são os trabalhadores, mas não queira ser visto só como trabalhador, queira ser visto como filho que cuida da herança do pai. É assim que você tem que ser visto, o filho que cuida da herança do pai. E Paulo, já sabendo que não ia ver mais o pessoal de Éfeso, o povo, ele faz algo tremendo, porque ele se ajoelha e ora com todos eles, e há um grande pranto. Quem lembra de alguma situação quando o Ayrton Senna morreu, quando o Silvio Santos morreu, né? O Ayrton Senna, acho que quem lembra mais aí, quem tem na casa dos 30 anos, vai lembrar que foi assim, parou o Brasil, todo mundo chorando, aquela comoção, por causa de um cara que dirigia um carro. Agora imagina um cara que ensinou a salvação para esse povo. E a palavra fala que eles beijavam Paulo, abraçavam ele afetuosamente e entristecidos pela palavra que ele havia dito,
de que eles não mais veriam o seu rosto. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o Senhor conhece os que lhe pertencem, e nós devemos nos apartar da injustiça e pregar o Evangelho a quem quer que seja, aqueles que ninguém quer, aqueles que ninguém dá voz. Nós devemos ir lá e pregar para eles. Não é só bonitinho, fazer uma mídia e tal, bonitinho, não. É viver essa palavra aqui. Não adianta nada você ser um crente institucionalizado, como eu sempre tenho falado aqui nos últimos dias. Eu venho porque senão o apóstolo vai falar comigo porque que eu não vim. Eu venho porque, porque não. Você tem que vir para cultuar. É cultuando que você lança um incenso às narinas de Deus. É cultuando que vai chegar como aroma agradável às narinas de Deus. E olha aqui, tem outra coisa também. Deus é onisciente, Deus olha para nós aqui como comunidade, mas Ele olha como se tivesse só eu aqui, tivesse só apóstolo aqui, tivesse só a Lara aqui, individualmente. E aonde você estiver, os olhos do Senhor estão sobre você. Porque se Ele tirar os olhos de você 1 milímetro, 1/100º de milésimo de segundo, tua vida já era. Tem uma música do Carlos Barnett que fala, né? Nessa noite, louco, pedirão a tua alma. E eu quero dizer para você, porque hoje é culto de libertação. O que você tem? O que tem a tua alma? Que esponja é essa que está sugando? O que a tua alma está sugando? O que a tua alma ela está sugando, que está enfraquecendo o teu espírito? A alma é a região das nossas emoções, mas o nosso espírito vem de Deus. Mas se você não fortalecer o teu espírito, a tua alma te derruba, porque a tua alma é carne. Ela te joga na prostituição, ela te joga na mentira, ela te joga no engano, ela te joga em tudo quanto é coisa de errado. Hoje na visita que eu estava, a moça falava lá para mim, o diabo fala línguas estranhas. E fala. Eu já vi, Lucimara já viu. O diabo engana as pessoas. Só que ele ensina o errado, mas ele não conserta o teu errado. Ele te ensina a cair, e você cai, rola, faz rolamento de jiu-jitsu para lá e para cá. Só que ele toca em você e deixa uma manchinha ali em você. E aquela manchinha vai se transformando num câncer, que vai te comendo, te comendo, te comendo. E se o Senhor não entrar com providência, você vai morrer. Eu não estou falando de câncer físico, eu estou falando do câncer espiritual que existe hoje. Quantos pregadores atrás de um púlpito enganando o povo? Quantos pregadores pregando coisa que não existe? Mitologias, contos da carochinha, conta a história lá não sei da onde, inventa um tanto de trem, mas não fala que Jesus está voltando. Sabe por que não fala? Alguém pode me dizer aí por que não fala? Porque não dá ibope. O que dá ibope hoje é parafernália de coisa, é luz, é fumaça, é não sei o que e tal. Pô, aquela igreja lá é legal pra caramba, beleza. Pode ser o que for, mas se a presença do Senhor não estiver ali, não adianta nada. Se a presença do Senhor não estiver dentro da igreja, não adianta nada. Se o Espírito Santo não estiver aqui,
para levar o confronto a você, não vai valer, não adianta nada. Para vocês que são meus liderados e que serão líderes futuramente, vocês são o agente do confronto. É você que vai chamar a atenção do fulano. É você que vai chegar no fulano, ó, isso aqui já aplica a palavra não. Tem que voltar da palavra aqui, ó. Você será o agente do confronto. Então preparem-se para vocês que têm o chamado, porque a solidão existe. E o líder, ele sofre com a solidão. Porque vira e mexe, ele vai resolver o problema de todo mundo. Mas o dele, só Deus. E quando Deus quer resolver. O apóstolo Paulo fala que havia um espinho na carne dele. E que ele orou 3 vezes pedindo para que o Senhor tirasse. E ele fala que aquele espinho era para que ele não se vangloriasse. Eu quero dizer, meus irmãos, ser líder e estar à frente do ministério não é brincadeira. Você está lidando com almas. Você não está lidando com um bando de Zé Mané que vai bater ponto lá sexta e domingo, não. Você está lidando com pessoas que estão aprendendo no caminho para ir para o céu. E se esse caminho não for ensinado da forma correta, você vai jogar um bando de gente no inferno. Alguém aqui já deve ter visto uma charge que de vez em quando aparece no Facebook lá. Culto de estudo, 2 pessoas entrando. Culto da revelação, 500 mil pessoas entrando. Só que quando você entrava do outro lado era um abismo. Quem tem Facebook já deve ter visto essa charge aí. A maior revelação que existe chama-se Palavra de Deus. Não existe outra maior do que ela. Ela é a maior revelação que existe. E se você crê nesta revelação, você pode ter certeza que você não será enganado, seus ouvidos não terão comichões, seus olhos vão ficar vendo coisas que não existem. Não. Você terá discernimento de espírito, amabilidade. O Senhor trará para você a revelação na palavra. E você vai aprender que muitas vezes você vai chorar sozinho, sem ninguém para te estender um lenço. Aprenda isso. Hoje vocês estão tendo uma aula do que é ser líder. Aprendam isso. Muitas vezes vocês vão chorar sozinhos e serão acusados, jogarão pedras em vocês e você não terá um escudo para poder te proteger das pedras que virão de todos os lados, principalmente de onde você menos imagina. Mas eu digo uma coisa para vocês: foi assim que nasceu isso aqui. Foi debaixo de pedrada mesmo. Foi assim que nasceu. Debaixo de pedrada. Cada pedra foi colocada no altar. Ninguém sabe a história desse púlpito, ou alguém sabe? Alguém sabe como que esse púlpito chegou aqui? Alguém sabe? Um amigo meu, lá de Manhuaçu, Rogério, ele fez esse púlpito e ligou para mim e falou: eu fiz um púlpito para a tua igreja, vem buscar. Nós descemos numa perambeira com esse púlpito pesado na cacunda, né, Lucimar? Colocamos dentro do carro e viemos embora com esse púlpito. Esse púlpito tem história. Esse púlpito aqui, se eu não estou enganado, eu fui o primeiro que pregou nesse púlpito aqui. Esse púlpito chegou aqui virgem, sem mácula nenhuma. As meninas estão falando de trocar ele, de colocar outro púlpito e tal, mas isso aqui tem história. Homens de Deus passaram por aqui. Tem história. Essas cadeiras que vocês estão sentados aí, ó, tem história. Tem história. E quando você abandona a sua história,
você começa a morrer aos poucos. A Bíblia fala: não remova os marcos antigos. Os 3 pastores que me ensinaram lá atrás, eu não removi nenhum ensinamento deles na minha vida. Porque por mais lambada que fosse, por mais difícil que fosse aceitar, porque eu era jovem, eu não imaginava que eu ia chegar a apóstolo, que eu ia ser apóstolo um dia, eu não imaginava que eu ia ser pastor, eu gostava de música. Mas se eu não tivesse tomado aquelas lambadas lá atrás, talvez hoje eu não saberia conduzir uma igreja. Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos